Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Votos de paz e bem a você que nos segue nesse caminho, tecendo o fio de ouro. Este é o nosso manual de estudo, reflexão e de cura. Nós estamos no 12º capítulo, que tem o título Desfazendo os Nós. A gente pode até dizer assim, nós cegos, né? Situações que nos amarram e nos prendem. Então, desfazendo os nós é o tema ainda do perdão que nós recebemos e que nós ofertamos. Então, eu começo com uma frase mesmo do manual. A única razão que Deus encontra para nos perdoar. Qual o motivo que nos leva o Senhor Deus a nos perdoar? Porque nós somos bons? A única maneira é esta, é o amor, a misericórdia, o fato de sermos seus filhos e de Ele ter por nós um perfeito amor de Pai. Então isso aí é importante. O motivo que Deus encontra para nos perdoar é porque Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos e filhas. Portanto, as suas entranhas de amor de Pai. Este é o motivo pelo qual Ele nos perdoa. Porque se Ele for esperar que nós sejamos perfeitos ou bons, não sei quanto tempo isso levará. Tá bom? Mas a meditação primeira que a gente quer fazer é esta mesma meditação da gratuidade do perdão da parte de Deus em relação a nós. O motivo, repito, é porque Ele é Pai e nós somos filhos ou filhas. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Consequentemente, podemos dizer que o Senhor vê-nos, a nós, em primeiro plano e em segundo, nossos erros. Então, o primeiro olhar que o Senhor tem para conosco é o olhar de sermos seus filhos e filhas. E depois existe um olhar sobre nossos erros. A cena clássica e famosa é aquela, duas, vamos lembrar, né? Aquela do filho pródigo, o filho que abandonou a casa do pai, levou uma vida devassa e retorna. O pai faz festa. O irmão deste rapaz que tinha abandonado a casa do pai reclama. E o pai revela. Diz, é verdade, a gente pode dizer assim, é verdade que o seu irmão, o meu filho também, nos abandonou a casa do pai. Mas não esqueça que ele voltou e temos que nos alegrar. Que ele estava perdido e foi encontrado. Essa é a alegria do pai. É de ter o filho de volta. Os erros depois a gente se acerta, digamos assim, né? Depois a gente corrige, mas a alegria maior do pai é ver seu filho voltar. E a outra cena é aquela da mulher pega em flagrante adultério. E Jesus diz, alguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, levanta-te e não peques mais. Lá no final, Jesus disse, não peques mais. Mas no início, Jesus olhou-a e disse que não condenava a ela. Isso aí é a coisa mais importante, né? É essa aproximação amorosa de Deus para conosco. Muito bem, então o desfazer dos nós é importante que a gente tenha essa nova perspectiva sobre a nossa vida. Qual é essa perspectiva importantíssima? Eu sou filho, sou filha de Deus que é bom, que Deus que é Pai bom. Essa é a primeira coisa. As outras a gente vai resolvendo, digamos assim. Muito bem, continuando a nossa meditação, o texto nos diz o seguinte, o perdão cristão é uma característica do amor misericordioso que se inspira em Deus e no ordo amores ligado à revelação cristã. Aqui nós estamos meditando porque eu também sou chamado a ofertar perdão a quem tenha me ofendido. Eu também sou chamado a aceitar o perdão quando alguém me oferece, primeiramente a Deus, que por vezes não é tão fácil. Há pessoas que dizem, padre, é mais fácil perdoar do que eu aceitar perdão.
porque eu gostaria de eu mesmo me auto-justificar, me corrigir. Eu gostaria eu mesmo de pagar as minhas dívidas, né? Dívidas no sentido de pecados. Eu não gosto de ser perdoado, eu gosto de me redimir por conta própria, pagar pelos meus erros. Então, para a gente fugir desses nós cegos, nós temos que criar essa nova alma que é capaz de ofertar perdão e de receber perdão também. Então, o perdão cristão se inspira em Deus. Se inspira em Deus. E que nos permite inserir os fatos passados que estão bloqueados por qualquer motivo ou culpa que seja própria ou alheia, tá? Então pode ser uma culpa alheia, uma culpa minha, em horizontes diversos e muito mais amplos de sentido, reabrindo caminhos e declarados interditados. Então nós temos caminhos que estão bloqueados. Então nós somos chamados a reabrir esses caminhos. Como reabrir estes caminhos? Não é isso? Através do perdão e, portanto, se livrar de um passado, um ontem, um passado que tem nos bloqueado, tem nos amarrado, tem nos feito sofrer. Muito bem, meus irmãos e irmãs, continuando, o perdão cristão, isto é, o perdão que não precisa de razões para perdoar. Vocês lembram do início? Qual é a razão para Deus nos perdoar? É o simples fato de sermos filhos. Não é porque eu estou pagando a dívida, não é porque eu estou fazendo sacrifícios, não é porque eu me tornei perfeito. Isso é um outro discurso, que é bom a gente fazer o nosso caminho de perfeição. Mas tudo parte desse perdão amoroso, gratuito de Deus, não é isso? Então, o perdão cristão não precisa de razões para perdoar, exceto o amor a Deus e o desejo de fazer a sua vontade. É o início de tudo. Ele reconhece o erro da outra pessoa, admite a responsabilidade dela pelo seu ato, mas porque decidiu amar a Deus e a seu irmão, decide perdoá-lo, declará-lo inocente. Então, existe um reconhecimento, né? O livro do Levítico diz, 19 e 17, né? Antes de amar ao teu próximo, corrige-o, adverte-o do mal que ele fez. O mal tem que ser apontado, né? Isso sim. E o segundo passo é justamente o perdão. Por quê? Porque houve uma decisão antes, a decisão de amar a Deus. Então, o perdão começa a fazer parte da vida também. Do perdão cristão depende o recomeçar de um tempo que o isolamento introspectivo, ou o desespero, ou o mal cometido, ou sofrido, ou os sofrimentos infligidos, ou sofrimentos recebidos, ou o remorso, ou o ressentimento, ou o perdão não concedido, ou não pedido, encheram de armadilhas o caminho. O nosso caminho pode estar cheio de armadilhas. Então, caminho aqui, depois volto, caminho mais um pouquinho, volto, não sou livre de viver. Não é isso? Não sou livre. Não me sinto à vontade na vida de encontrar aquela pessoa, de falar de certos assuntos, de relembrar aquele passado. Porque eu estou ou ressentido, ou eu estou magoado, ou eu estou desesperado, ou eu estou por demais fechado em mim mesmo. Não me abro, não conto isso que me aconteceu no passado. Então, é um infernozinho da vida quando falta-nos receber perdão e ofertar perdão. Não queremos com isso, não é julgar pessoas, mas é criar uma baixa estima, de dizer, poxa vida, então, como é que a gente vai viver que nós não somos perfeitos nisso? Essa é a realidade humana, né? Nós temos um Cristo Redentor, Cristo Salvador, e com a sua graça nós podemos fazer um caminho sim de libertação. O importante é tomar essa decisão e querer e pedir a graça do Espírito Santo para dar esses passos. Isso aí é que é o importante. Aos poucos nós vamos
superando. Meus irmãos e irmãs, para concluir, nós temos a doutora Emi e a doutora Silva Lemos, nos trazem aqui no Manual Fio de Ouro duas histórias, né? Uma foi de um empresário que foi lesado pelo seu amigo, digamos, seu sócio, né? E uma mágoa profunda ele teve no seu coração. Até que um dia ele decidiu perdoar, porque por mais que ele pensasse o contrário, ele descobriu uma verdade. Deus, pai dele, desse empresário lesado, ele descobriu que era pai também daquele que o lesou, que o enganou, que levou ele à falência. Foi uma verdade impactante. Então ele teve que conviver com esta verdade e, pela graça de Deus, ele conseguiu perdoar, apesar de saber que o mal foi feito. Não é que ele disse que o mal não foi feito, que não foi nada. Não, foi mesmo um pecado gravíssimo contra o irmão que aquele sócio tinha cometido contra ele. Mas também é verdade que ele descobriu esta outra verdade, que Deus Pai dele era Deus Pai também daquele criminoso, até podemos dizer. E a outra história que ela nos narra é de uma menina. Ela não teve uma infância muito legal, nem uma adolescência, porque havia um segredo de família e ninguém contava para ela. Então ela só sabia que tinha que viver mais ou menos escondida, não podia revelar muito o nome do pai dela, estava sempre mudando de cidades. Até que um dia a avó, quando ela cresceu mais um pouquinho, disse: olha, o seu pai, olha aqui o jornal, esse homem aqui é o seu pai. O pai era um criminoso procurado pela polícia. Muito bem, lá pelas tantas esse pai aparece e diz: olha, nos 18 anos que eu andei pelo esse mundo, muitos anos preso, outros anos fugindo, outros anos aprontando, eu nunca esqueci de você. E ela perdoou o pai dela. E neste dia, depois dessa conversa, o pai, num tiroteio, veio a falecer. Mas para dizer que ela disse: o meu pai aprontou todas conosco, com a família, mas era o meu pai. Como o meu pai, diante de Deus, também é meu irmão, filho de Deus. Eu perdoo o meu pai. Pois é, meus irmãos, nós podemos voltar ainda a esse tema. A primeira parte do Fio de Ouro é todo para reconstruir o passado. Por isso que a gente tem falado muito do tema do perdão, tá bom? Então, que o Senhor nos acompanhe, porque é uma graça do Espírito Santo a gente receber e ofertar perdão. Mas uma coisa é certa, não tem outro caminho. O caminho da liberdade, né? De viver como filhos de Deus, como Jesus disse: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, quase dizendo: olha, nós temos que ser livres e belos, né? Os lírios são belos, os pássaros são livres, temos que ser livres e belos. Jesus disse: passa por esse tema de receber e ofertar perdão. O Senhor nos abençoe também neste dia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.